Olá, 1º de outubro é o Dia Internacional do Idoso, instituído pela Organização das Nações Unidas. A data é oportuna para refletirmos sobre a realidade brasileira, que já conta com 26 milhões de idosos, o que corresponde a 12% da população. Isso nos coloca entre os países com maior número de pessoas com idade acima de 60 anos. Se, por um lado, economistas veem dificuldades para a organização econômica do país, pelo outro, significa que estamos vivendo mais. Quando a idade avança, as pessoas precisam de atenção e de cuidados especiais. Com a vida moderna, a presença da família nem sempre é tão constante, o que causa sérios problemas de confinamento e solidão. No programa Opinião Pernambuco de hoje, também vamos falar sobre a saúde do idoso, a relação com as novas tecnologias, os preconceitos e as portas que se abrem para as pessoas serem felizes, independente de sua idade. Para falar sobre essas questões, convidamos Luciana Figueiredo, promotora de justiça, Karina Antunes, assistente social, especialista em gerontologia e saúde pública, Eduardo Figueiredo, chefe do serviço de geriatria do Hospital das Clínicas da UFPE. Bem, vamos começar pegando esse gancho aí da data 1º de outubro, Dia Internacional do Idoso. Por que é importante comemorar essa data, Luciana? Importante porque precisa haver a conscientização da população em geral que está havendo envelhecimento, é uma realidade já atual e a sociedade precisa estar preparada para apoiar essa pessoa idosa, sendo ela de sua família ou não, e também de preparar as cidades, o nosso país, para estar acessível às pessoas idosas. E também tendo a consciência que nós todos estamos envelhecendo. Então, se estivermos contribuindo para o bem-estar da pessoa idosa, estamos também preparando o nosso futuro. Karina, qual é o perfil desse idoso do século XXI, o idoso contemporâneo? É o mesmo idoso de lá de séculos atrás? Claro que não, né, Valdir? E assim, pegando o gancho dessa questão do 1º de outubro, que eu acho que vale a pena a gente salientar, a gente conseguiu no nosso país unificar essa data, porque alguns anos atrás ela é celebrada dia 27 de setembro. Exato. E aí o nosso país ele estava fora desse calendário da América Latina. E em 2006 foi aprovada uma lei federal onde instituiu, de fato, o 1º de outubro. E por que 1º de outubro? Porque o estatuto ele foi sancionado no 1º de outubro, em 2003. E essa lei federal ela foi sancionada em 2006, então vai fazer 10 anos que o Brasil entrou nessa rede celebrando o dia 1º de outubro. E aí as pessoas idosas de hoje, do século XXI, elas são muito ativas. A população está envelhecendo, a expectativa de vida está aumentando e as pessoas idosas estão cada vez mais produtivas, participativas, autônomas, voltando a estudar, que isso é importante, né? Muitas delas estão trabalhando, também estão no mercado de trabalho. Então, a gente enxerga essa pessoa idosa como uma pessoa super participativa, se envolvendo nas questões da sociedade e da família também, que muitas delas são provedoras da família. Nós temos esses números aí, Eduardo, ou seja, quase 12% da população, isso vai num crescente, a tendência é quando chegar lá em 2050 termos uma quantidade bem superior, né? Eu acho que o IBGE prevê 64 milhões de brasileiros, equivalente a 30% da população, ou seja, vai numa velocidade muito grande. Como você analisa isso do ponto de vista, da situação do país, da sustentabilidade do país? O idoso é colocado, às vezes, como sendo um problema, né? A população está envelhecendo, o idoso vai carregar, sabe, vai levar o dinheiro do país e muita gente vai trabalhar para poder sustentar esse idoso. Enfim, qual é a tua visão sobre isso? Em relação à população idosa que vem nesse galopar, né, eu gosto de lembrar que o país... aconteceu isso em 25 anos no país, o que, por exemplo, para a França levou 100 anos para acontecer. Então, países, em tese, mais desenvolvidos tiveram maior oportunidade de se adaptar a esse tipo de realidade. O nosso país, tanto quanto até
mais jovem contra esses grandes países antigos, da Europa principalmente, não teve esse tempo de adaptação. E aí está se defrontando com esses novos paradigmas. E a gente vê novamente o idoso voltando ao mercado de trabalho. E para isso a gente sabe que a saúde é primordial. Ele precisa estar apto do ponto de vista de saúde para voltar para essas atividades laborativas, numa intensidade às vezes até um pouco menor, dentro do que já foi pragmaticamente no passado, mas que ele ainda pode fazer muito para a sociedade. Eu acho que a questão do aposentar-se hoje é uma outra realidade. Cabe muito mais o direito de se aposentar do que propriamente a execução da aposentadoria em si. Essa expectativa no aumento de vida, né? Ele, de repente, ele vai na contramão dessa ideia de que o velho seja um peso para a sociedade, porque o velho hoje, o idoso hoje, ele é uma pessoa ativa, uma pessoa que não se esgota aos 60 anos, aos 50 anos, como acontecia antigamente. Certamente. Eu sou promotora da cidadania da pessoa idosa do Recife e tenho a oportunidade de testemunhar e conhecer vários idosos ativos, centenários e vivos, né, centenários, e várias pessoas com 70 anos, 80 anos ativas. E em pleno gozo de suas faculdades mentais, se a gente pegar um paradigma, um exemplo, Oscar Niemeyer, que foi ativo e até perto do seu falecimento. Então, a gente tem que mudar também a nossa mentalidade e entender que idoso não pode ser sinônimo de coitadinho, de pessoa que não contribua com a sociedade. De doença, né? Relacionado à doença, velhice, é doença. De deficiência, doença. Então, eu acho que é importante a gente pensar isso. E também acho que o que o Brasil precisa fazer é estimular políticas públicas para que esse envelhecimento ocorra de forma mais saudável, para que se evite a doença em si, né? E o agravamento dessas doenças. Então, com atividades físicas, com prevenção, isso aí o doutor Eduardo sabe falar melhor do que eu. Mas, com certeza, é uma preocupação do Ministério Público e da Promotoria de Cidadania exatamente estimular as políticas públicas nesse sentido. E a gente deve aprofundar um pouco mais ainda também cada um desses pontos que estão sendo colocados. Né? Eu ia passar uma outra pergunta, mas senti que você, Karina, queria fazer uma complementação. Isso é só para complementar, que no início do programa você colocou um dado da população idosa do Brasil. E segundo a Organização Mundial de Saúde, é considerada uma população em processo de envelhecimento aquela que sua taxa está igual ou acima de 7%. Então, o Brasil já está nesse processo de envelhecimento, o nosso estado de Pernambuco também está, a capital Recife também. Então, pegando o gancho na fala da doutora Luciana, realmente a gente precisa de políticas públicas mais efetivas para essa população que está cada vez mais crescendo. E a gente vê as pessoas circulando, as pessoas idosas circulando no nosso convívio. As pessoas idosas não estão mais em casa, numa cadeira de balanço, esperando a morte chegar. E a gente não quer isso. Tem duas perguntas. Uma é, a população está preparada para envelhecer? E a outra é, o Estado está preparado para receber as pessoas que vão mudando, que vão ficando mais idosas? Infelizmente, não. Eu acho que a gente precisa... Nem um lado, nem o outro, nem a população, eu acho que sim. Em relação ao Estado, eu acho que a gente precisa cada vez mais melhorar. Né? De pensar estratégia, de pensar atividades, de pensar em programas mais efetivos. Porque o que a gente tem hoje, a nível geral, os programas têm começo, meio e fim, não tem uma continuidade. Sai um gestor, entra um gestor, não dá continuidade, é um projeto que está dando certo. As pessoas estão tendo uma adesão. Então, isso, a gente se preocupa com a continuidade dessas atividades. Em relação à sociedade, eu acho que a gente está percebendo e conseguindo conviver com essas pessoas. Então, hoje, numa família numerosa, a gente tem um casal de idosos, a gente tem centenários, eu tenho várias amigas acima de 100 anos, lúcidas. Então, isso é importante, isso é muito bom. Né? Semana retrasada, eu fui para o aniversário conversando com meu esposo, aí falando com meus amigos, não, porque Karina vai para o aniversário de uma amiga. Amiga. E aí, quando meu esposo foi dizer qual é a idade da minha amiga, ela tinha 80 anos. Então, as pessoas se assustam. Pronto, Karina tem uma amiga com 80 anos, por que não? Natural essa convivência. E é importante a intergeracionalidade das fases da vida.
né? A juventude, interagir com a fase da velhice, a fase adulta. Então, a gente está nessa interação que é importante. E eu acho que o respeito, acima de tudo. E também, só para concluir, essa questão do investimento também na educação, que a gente precisa ensinar à criança, ao jovem, e também utilizando os meios de comunicação, como estamos fazendo agora, e desde já agradeço que a TV Universitária tenha escolhido o tema e abraçado o tema, para que haja a conscientização da necessidade desse respeito da população com a pessoa idosa. Porque é algo que precisa ser difundido e ensinado à população. Então, as famílias precisam lembrar de ensinar a seus filhos como deve ser tratada uma pessoa idosa, deve-se entender que ela demora mais para se levantar de um ônibus, para chegar até a porta do ônibus. Então, isso tem que ser, esse cuidado também na educação das pessoas para aprenderem a ter o respeito às pessoas idosas. E outro aspecto também, que só para concluir aquela questão de a pessoa idosa é um peso para a sociedade, veja, se o Estado, isso falando no Estado lato sensu, investir nessas políticas públicas de prevenção, então é muito mais barato, o doutor pode falar melhor do que eu, que se invista em educação, em educadores físicos voltados para pessoas idosas, com atividades de acompanhamento, monitoramento, porque há estatísticas que dizem que as pessoas idosas morrem mais de problemas cardíacos, né, de diabetes, e isso, as atividades físicas atacam melhor previnem melhor essas doenças. Então, se buscarmos isso, a gente vai estar também propiciando uma economia dos recursos, porque não teremos tantas pessoas sequeladas de AVC e a qualidade de vida será muito melhor. Então, eu queria deixar o segundo bloco para a gente aprofundar mais essa questão da saúde do idoso, porque só nesse ponto aí, eu acho que a gente realmente daria um programa inteiro. Fechando um pouco aquilo que já foi colocado aqui sobre se o Estado está preparado para receber esse idoso, né, esse aumento do número de idosos, e se as pessoas também estão preparadas para envelhecer, eu gostaria que você, Eduardo, desse também a sua eu vou dar fala. Vou lançar um ponto de contrassenso aqui, discreto, mas que seria assim, chegamos hoje como sociedade com a população idosa, não há acaso. Políticas públicas já existiram que terminaram favorecendo essa população chegar a essa faixa etária que nós temos hoje e esse envelhecimento populacional no Brasil. Né? Apesar de não ter uma política diretamente vinculada, um trajeto ou um caminho que tenha sido plenamente pavimentado, planificado para que essa população chegasse da forma como nós gostaríamos que ela chegasse. Ou, quiçá, as próximas gerações de idosos entre nós também cheguemos tão bem quanto ou melhor do que esses idosos hoje que aí estão. Então, a gente já teve políticas públicas que foram lançadas, talvez até de repente não com o intuito específico disso, mas terminaram alcançando dentro dessa trajetória esse tipo de benesse. Aí a gente vê essa população já de idosos ativos procurando aí academias da terceira idade, procurando viagens, que você vê grupos de idosos que se juntam e fazem viagens internacionais em conjunto. E isso muito mais no sul do país, você já vê até alguns centros de cuidados de idosos, seria melhor dizendo assim, alguns hotéis, para bem dizer, onde as pessoas vão lá e ficam naquele estabelecimento porque desejam e se autossustentam para, de repente, liberar um apartamento, um imóvel que era maior, que já não cabia mais para eles. Ele libera esse imóvel para uma renda familiar e para pagar essa vivência nesse local em que eles vão poder também partilhar ações com outros idosos, como, por exemplo, esses programas em conjunto. Então, isso existe até no sul do país e, obviamente, nas nossas diferenças regionais, isso termina acontecendo de uma forma mais bem estabelecida. Concluindo, assim, eu acho que, de certa forma, a população, então, ela está se preparando mais para o envelhecimento, assim como o Estado, né, como as políticas públicas que vão sendo desenvolvidas por cada país,
elas acabam favorecendo também essa longevidade. Sim. Ou seja, numa relação direta entre economia, entre condição social, condição financeira, condição de lazer, né? Uma série de fatores que acabam trazendo essa vontade de viver mais. Mais ou menos seria isso, né? Mas se abraçaram e... Ok, então daqui a pouquinho eu devolvo a palavra para vocês para a gente seguir com esse debate. A gente faz um intervalo e volta dentro de 2 minutos. O Opinião Pernambuco está de volta com o tema Idosos no século XXI. Participam Luciana Figueiredo, promotora de justiça, Karina Antunes, assistente social, especialista em gerontologia e saúde pública, Eduardo Figueiredo, chefe do serviço de geriatria do Hospital das Clínicas da UFPE. Luciana, o Estatuto do Idoso está completando 13 anos, 13 não é isso? anos. Ele atende a todas as necessidades dos idosos ou já estaria merecendo uma revisão? Atende a todas as necessidades dos idosos. A lei é muito bem feita, em que pese 13 anos terem se passado. Mas o que nós precisamos é simplesmente tirar essa lei do papel e tornar essa lei realidade. Só isso. Mas é uma missão muito grande. Depende de quem? Depende de vários sujeitos, não só do Ministério Público, nós estamos cumprindo nossa parte, o que nos cabe, mas também dos gestores públicos, de vários equipamentos. Poderia dar alguns exemplos de pontos que não estariam sendo observados no Estatuto? Bem, o que nós precisamos, por exemplo, vamos dizer, o Estatuto em conjunto com a política do idoso, nacional do idoso. A promotoria, a minha promotoria, a Promotoria de Cidadania da Pessoa Idosa, quer, seguindo o Estatuto e seguindo a lei da Política Nacional do Idoso, deseja instalar no Recife o que se chama Centros de Referência de Atendimento às Pessoas Idosas, que são locais não só destinados a idosos, mas a idosos e adultos, crianças, adolescentes, para haver esse convívio entre várias gerações e que nesses centros sejam desenvolvidas atividades culturais, esportivas, de terapia ocupacional, fono, físio, mas voltados mais para uma atividade recreativa e de sociabilidade. E nós temos o inquérito civil na promotoria e buscamos isso. A instalação desses centros no Recife, que nós entendemos que será muito bom para a população. Só que ainda não conseguimos efetivar, tornar realidade isso. Outra política que nós desejamos tornar realidade, a instalação de centros-dia, que será um local, ou vários locais que nós gostaríamos de ter um centro-dia por cada distrito sanitário do Recife, para que o idoso que precisa de fisioterapia, de atividades de fono, de terapia ocupacional, também idosos que tenham alguma deficiência ou dificuldade, precisam dessas terapias, possam ir passar o dia naquele local, que até a nossa proposta seria que o idoso fosse passar o dia ali e, vamos dizer, o cuidador familiar daquele idoso, que às vezes fica muito cansado nos cuidados diários com aquela pessoa idosa de sua família, possa ter um dia para ir resolver suas coisas, para descansar. E é nossa proposta fazer isso, e isso ainda não... Nós temos também o inquérito civil e ainda não se tornou realidade. Karina, nós estamos em plena campanha eleitoral. Os políticos esquecem de inserir esses conteúdos em seus programas de governo? Isso, eu acho que foi bom você tocar nesse assunto, que pela nossa Constituição é facultativo o voto na velhice, acima de 70 anos. E o que eu percebo é que as pessoas idosas estão querendo voltar, exercer sua cidadania. E a gente conversa muito com eles no dia a dia para eles escolherem aquele candidato. A gente está no momento eleitoral para a candidatura de vereadores dos municípios, para os prefeitos e prefeitas. Então, vamos olhar o plano de governo, vamos ver suas propostas, se tem aquele candidato que está desenvolvendo no seu plano de governo políticas públicas para essa população, que é importante.
a gente está. E aí, o que é que eu fico triste nesse momento também, que alguns candidatos se aproveitam do momento, nunca trabalhavam com esta população e agora, por ser candidato, está levantando a bandeira. Então, a gente tem que ter esse cuidado de como é que está esse trabalho, se já vai vir desenvolvendo isso, se tem um certo conhecimento, isso é muito importante, né? Isso é fato. Já que a gente está falando um pouco também do Estatuto do Idoso, o que eu acho interessante no Estatuto é que, se a gente comparar o Estatuto do Idoso com o Estatuto da Criança e do Adolescente, no início dos capítulos, a gente é bem semelhante o conteúdo, né? A gente só muda um pouco a frase criança e adolescente com pessoa idosa, mas o grande diferencial do nosso Estatuto é que a gente tem as multas e penalidades. Isso. Né, tem as medidas de proteção para essa população. Então, isso é um grande diferencial que eu acho dessa lei. Não é só trabalhar as políticas públicas, porque tem capítulo só da saúde, um capítulo só da assistência social, um capítulo só de esporte, lazer, cultura, educação, transporte, que é um tema que realmente as pessoas idosas são todos os dias violados seus direitos. Todos os dias. Então, a gente precisa, como a doutora Luciana bem colocou aqui, efetivar o que está aqui na lei. Porque toda a nossa legislação do nosso país ela é muito boa, muito bem obrigada. O que a gente precisa é efetivá-la. Doutor Eduardo, quando o idoso chega aos postos de saúde, de que maneira esse atendimento à sua saúde está sendo feito? Ele está sendo realmente tratado numa condição especial pelo fato de que normalmente... ou seja, depois de uma certa idade, você acaba apresentando mais debilidade, né? Você acaba levando problemas mais graves de sua área e precisa de um tratamento diferenciado. A nossa saúde pública hoje, ela cuida disso com esse olhar diferenciado ou não existe esse tipo de preocupação? Eu diria que existe. Ela está ainda não crescendo, é um amadurecimento, aquilo que eu já comentei. O envelhecimento foi muito rápido e o país não teve tempo de se preparar adequadamente. Mas vem tentando correr atrás desse tempo perdido. E eu poderia colocar que existem os programas de saúde da família, que eles existem nas comunidades, e que nessa visão holística ele teria esse médico mais ali da frente, até passa um pouquinho pelo programa Mais Médicos também. Ele tem que ter essa visão diferenciada de cada ente em que ele atende, desde a criança, a gestante, o idoso e o adulto. Nesse sentido, o Hospital das Clínicas pela Universidade Federal tem um programa chamado de teleconsultoria, em que a gente dá assistência a esses postos da comunidade mais distante, ou, a bem dizer, da unidade básica de saúde, com teleconsultoria em geriatria. Isso já é ativo, ainda subutilizado. E a gente tenta dar tanta assistência de teleconsultoria online, onde existe um horário às 3 horas da tarde, toda segunda-feira, focado para esses profissionais, em que eles podem acessar o sistema e é permitido que eles são pontos de rede distribuídos no Estado e tirar dúvidas com o teleconsultor de geriatria, bem como também existem respostas que podem ser feitas até por tablets ou então por mecanismo de iPhone, de consultas assíncronas, que a gente chama, que não seriam ao mesmo tempo, mas seriam respondidas até 72 horas, de dúvidas que eles possam tirar com especialistas, não só na área de geriatria, em outras áreas, mas fundamentalmente geriatria, que a gente está tentando focar como serviço dentro do hospital. Tem surgido uma quantidade razoável de profissionais que buscam a especialização na geriatria? Então, Rodi, isso é um outro ponto também que é interessante ser chamado a atenção. Recife, como segundo, terceiro polo médico do país, fica sempre brigando ali nessa vaga, hoje ela é o 4º polo de formação de centros formadores em geriatria. Isso eu fiz uma análise outro dia recentemente, posso não te dizer especificamente se nós formamos mais profissionais geriatras, porque São Paulo, por certo, e alguns centros lá no Rio Grande do Sul, apesar de ser só uma residência, devem ter mais profissionais do que a gente forma aqui em Recife. Nós temos hoje em dia praticamente 7 centros, com 11 vagas disponibilizadas de residência, na formação de profissionais de geriatria dentro do Estado. Mas tem tido uma boa procura e a gente tem a expectativa de que seja um efeito multiplicador. Até pouco tempo atrás, profissionais titulados pela SBGG realmente era um número menor, embora na área de geriatria existisse algumas pessoas que ainda assim atuassem dentro dessa formação, expectativa de titulação. E com o passar do tempo, o número de profissionais hoje titulados é bem maior em Recife e a gente tem a expectativa que esse grupo fomente
cada vez mais outros profissionais a fazerem a formação e passem, então, a ter essa visão diferenciada, esse olhar mais zeloso, mais cuidadoso, que é o olhar do geriatra para a população na terceira idade. Luciana tinha já tocado na questão de envolver o idoso em atividades lúdicas, atividades físicas, coisas que acabem sendo boas para seu espírito, seu alto astral, não é? Que atividades são essas? Você poderia aprofundar mais um pouco? E o que é que hoje a gente já encontra no Recife focado nessa questão? Atividades esportivas, de forma geral. Nós temos aqui, né, a Academia da Cidade, já existem profissionais na própria Academia da Cidade que já tem uma preparação voltada para a população idosa. Tem havido uma grande procura de pessoas idosas? Tem havido, sim, uma grande procura de pessoas idosas. É importante salientar que o próprio Estatuto do Idoso, ele estabelece que em cada distrito sanitário essas pessoas idosas têm de estar cadastradas. Então, nós recebemos, a promotoria recebe informações sobre o número de pessoas que estão nessas academias, o número de pessoas que também é acompanhada pelas visitas domiciliares, idosos que precisam desse acompanhamento domiciliar. Então, o próprio Ministério Público faz também esse acompanhamento de dados, que é algo também que a gente tem buscado alterar na mentalidade de nós termos efetivamente dados estatísticos sobre essa população que precisa do acompanhamento. Então, estimulando essas atividades esportivas, estimulando atividades de lazer de uma forma geral, estimulando o crescimento da autoestima do idoso também. E aí entra a educação, né, que eu também acho que a gente poderia aprofundar mais um pouco. É muito comum a gente encontrar pessoas idosas que dizem, pô, eu perdi muito tempo na minha vida, eu gostaria de retomar a minha vida de aluno, de aluna. Eu acho isso tão bacana, mas me parece que nem sempre é tão fácil, é tão simples pessoas, né, com uma idade mais avançada encontrarem essas oportunidades. Mas elas devem existir, ou se não existem, né, elas devem ser criadas. Karina, como possibilitar às pessoas idosas esse maior acesso a voltar, né, à a estudar, né? Então, assim, a gente sabe que a gente tem um índice alto ainda na nossa capital de pessoas idosas analfabetas. Então, existe essa oportunidade das pessoas voltarem a estudar, né, através de programas do governo federal, até dos próprios municípios, a ter o acesso à educação. Claro que o ritmo de aprendizado é diferente. E aí é o desejo dos próprios idosos abrirem turmas específicas para eles. Tem especialistas que defendem a intergeracionalidade numa mesma sala de aula. Um programa como o EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, ele pode incluir? Sim, com certeza. A gente tem bastante idosos fazendo esse curso. Muitas pessoas voltando à sala de aula a partir desse programa, o EJA. Com certeza. E aí a gente tem aqui na Universidade Federal de Pernambuco a UNAT, que é a Universidade Aberta à Terceira Idade, onde a gente tem vários cursos gratuitos para essa população. Né? Cursos de espanhol, de inglês, de atividades lúdicas e outras modalidades de computação. É né? muito importante. Os idosos hoje estão bem atualizados nas redes sociais, nos Facebooks. Então, nesses aplicativos, né? Mexendo no celular, isso é muito bom. Além de ativar o cérebro, porque a gente está sempre, né, nessa inovação, nessa questão da tecnologia, que para eles é muito importante. E é possível o aprendizado. E quando eles se sentem que conseguiram aprender, é um reconhecimento, assim, é uma coisa que espetacular, assim, é o desejo que eles têm de aprender, o acesso à informática, né, que muitos deles têm medo do computador, do próprio computador. A inclusão digital, né? Inclusão que digital, é importantíssima para essa fase etária. Eu queria que a gente avançasse mais um pouquinho ainda também, né, nessa questão dessa inclusão digital, dessas novas tecnologias. Mas a gente faz um intervalo e volta daqui a pouquinho. Até já. O Opinião Pernambuco está de volta com o tema Idosos no século XXI. Participam Luciana Figueiredo, promotora de justiça,
Karina Antunes, assistente social, especialista em gerontologia e saúde pública. Eduardo Figueiredo, chefe do serviço de geriatria do Hospital das Clínicas da UFPE. Eduardo, agora é com você. Estamos falando de inclusão digital. Enfim, o mundo está se modernizando. Né? A cada dia que passa é uma novidade que chega. Antes era a televisão com seletor de canais, truc, depois vem o controle remoto, aí depois o celular começa, depois vem a TV smart, enfim. Né? Tem pessoas que estão ficando enlouquecidas com tantas novidades. Como inserir as pessoas nesse mundo? A gente até comentou alguma coisinha sobre a telesaúde, né, que eu acho que é uma boa medida da gente chegar a conseguir inserir o idoso mais junto do próprio profissional de saúde e ainda mais o especialista da geriatria. É muito mais fácil a gente atendê-lo em centros de formação, mas a gente lembrar que tem aquela regionalidade ali mais para o interior e em estados até com menos desenvolvimento, essa questão da telesaúde até aproxima mais o profissional. No primeiro momento, a gente não está ainda liberado 100% para isso, há uma série de entraves ainda jurídicos e até dos conselhos em relação a isso, para a gente ter esse acesso direto ao paciente, propriamente o paciente geriátrico. Mas acho que é uma questão de tempo para que isso amadureça e a gente consiga chegar ao patamar desse tipo de referência. Até a questão também por comunicação, por WhatsApp, né, de estar ali de apoio para o idoso de uma forma mais próxima, né, usando o conhecido Zap, que já se falou tanto, já se divulgou tanto esse nome. E é uma forma também de você mostrar proximidade com aquele paciente, né? Que a dificuldade maior da gente com o idoso, nem tanto com o idoso propriamente geral, vamos dizer assim, o nome genericamente falando, é mais com o homem que é idoso. A mulher procura mais o geriatra, a mulher procura mais assistência médica da maneira geral e também procura mais o geriatra. O homem, ele tende a fugir dessa seara e de cuidar menos da sua saúde. E, de repente, a gente usando a tecnologia digital para tornar isso mais próximo, trazer esse homem para próximo do consultório médico. Né? Quando um idoso, uma idosa diz, menino, me ajuda aqui que eu não consigo entender esse negócio, é melhor tu fazer, toma, eu desisto. É porque tem realmente dificuldade de assimilar, enfim, o que é que acontece? Ou é o receio de que aquilo seja realmente uma coisa meio alienígena? Eu acho que tem um pouco do receio, a dificuldade de assimilar não seria nem tanto essa questão, né? Eu gosto de lembrar um pouco assim, você pega uma criança, e é como se você chegasse ali em Brasília e tivesse todo o plano para você desenhar como você bem entendesse. E você fazer as suas construções de uma forma plena em termos de planejamento. E aí, de repente, você pega uma São Paulo e tem que colocar mais um prédio. E aí, não é a dificuldade, de repente, de ter o empenho e a vontade de colocar e o material para construir o prédio. De repente, é o local, como e a forma que você vai construir essa nova aprendizagem, que é importantíssimo para estímulo da memória do idoso. Se a gente fosse falar aqui de memória, de preservação de funcionalidade, né, de repente a casualidade das doenças ela pode vir a cometer, independentemente, às vezes, até do desejo de mais saúde que nós possamos ter. A funcionalidade é aquela que é a preservação principal, para que ele possa, então, executar as suas ações, tipo no UNAT, de poder se locomover, né? Porque você pode ter um idoso lá na UNAT, na Universidade da Terceira Idade, que é hipertenso, está tomando a medicação para pressão, está bem controlado e, por ser hipertenso, não vai prejudicá-lo em ir para a Universidade da Terceira Idade. Né? Mas se ele tiver uma doença avançada, isso já vai ser um outro tipo de perspectiva e que vai determinar isso a funcionalidade. E nesse ínterim, essa questão da memória está muito estabelecida também com essa questão da preservação dessa funcionalidade. Não havia de dupla mão-troca, né? Nesse sentido de a memória você vai privilegiar a sua funcionalidade e, mantendo a funcionalidade, você também vai privilegiar a sua memória. E aí, nesse aprendizado novo, é interessante que ele vai buscar novos desafios, porque nesses novos desafios é que ele vai conseguir se inserir de novo nesse contexto social, mais uma vez, sociabilizar-se com aqueles que estão dentro dessa mesma meta, aquelas pessoas que estão naquela sala de aula, aqueles mesmos programas. Vai chegar em casa, vai ter alguma coisa que vai poder dividir mais atual com a família, que de repente possa não estar tão bem empenhada assim em deixá-lo ainda dentro do contexto social. E ele traz uma nova matéria, traz novas coisas, novas nuances que ele aprendeu, uma nova palavra, e consegue unir desde esse social novo em relação ao aprendizado, que é um aprendizado mais cristalizado, né? Ele vai conseguir condensar melhor esse ensinamento,
embora tenha que ser dado um tempo maior, porque é aquela coisa da cidade que está já com vários prédios, ele vai ter que esperar um tempo para poder arrumar o local para colocar aquele conhecimento novo. É mais ou menos assim, se você fosse tentar entender grosseiramente. Mas ele tem capacidade, sim, de memória, ele tem capacidade, sim, de aprendizado. E o desafio pode levar um pouquinho de uma preguiça ali no início, mas quando ele é quebrado, essa barreira é ótima. Luciana, um dos problemas que mais preocupam os idosos, de acordo com pesquisas que vêm sendo feitas, é a questão da perda da autonomia. E esse é um momento muito difícil, né? Você deixa de liderar, às vezes, para ser liderado, né? Ou seja, você já não tem mais o poder, né, que você deteve durante grande parte da sua vida. Até onde vai o direito do idoso, no sentido de poder tomar as decisões? Em que momento ele perde essa autonomia? Existe prerrogativa, inclusive legal, que diz que ele não tem mais o direito de determinar? Existe, sim. E, inclusive, até para tranquilizar todo mundo, o Brasil está até alargando mais esse entendimento. Porque a nova lei brasileira de inclusão estendeu esse entendimento do que é a capacidade civil. Nós operadores do direito, sempre nos valemos da opinião dos médicos, que são os médicos que, através de laudos médicos, aferem a capacidade civil ou a incapacidade civil. Só que agora, com a nova lei, que é a chamada Lei Romário, está afirmado o entendimento que essa avaliação vai ser bem mais branda, vamos dizer assim, e não vai ser só feita por médicos, mas por uma equipe multiprofissional. Então, vão ser médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, e sempre buscando estabelecer que quando o idoso, mesmo que ele não consiga, vamos dizer, falar, mas se ele conseguir de outra forma expressar a sua vontade, e mesmo que ele tenha uma oscilação na sua cognição, mas que ainda consiga expressar os seus desejos ou se fazer entender, ou o idoso ou a pessoa com deficiência, ficando bem claro, nós vamos sempre buscar preservar a capacidade civil daquela pessoa. Esse já era o entendimento de nós, promotores de justiça e operadores do direito. Só que nós encontrávamos uma barreira na própria lei. Mas agora, com a Lei Romário, a gente está com esse entendimento calcado na legislação. Então, a partir de agora, é uma lei nova, que começou a vigorar agora. Então, nós estamos, na verdade, iniciando esse entendimento, tornando esse entendimento realidade, vamos dizer assim. Mas, por nossa interpretação da lei, vai ser bem mais demorado esse reconhecimento da incapacidade de alguém. E lá na nossa promotoria, o que eu posso falar da nossa experiência, lá nós temos uma equipe já multiprofissional, formada por assistentes sociais e psicóloga. Eu pretendo, se Deus quiser, ter um médico também lá na equipe. E lá já nós buscamos ao máximo preservar a vontade daquele idoso. Mesmo quando ele tem alguma demência já em determinado grau, nós buscamos entender o que ele quer e preservar com quem você quer ficar na sua casa, você quer ir para um abrigo ou não, e entender nessa vontade, seguir essa vontade, porque a gente tem que entender aquele sujeito como um ser único e que ele deve se autodeterminar, seguindo o princípio da dignidade humana. Quando a gente fala de infância, a gente pensa até 12 anos, né? Fala de adolescência, está chegando 18, depois o jovem, o adulto. 29. Mas quando a gente fala em idoso, a faixa acaba sendo muito mais ampla, sobretudo com essa longevidade agora. Então vai de 60 a 110, 115 anos, ou seja, é a maior faixa. E por conta disso, talvez fique difícil você determinar alguns parâmetros, porque cada década você tem também situações diferentes, né? Comportamentos diferentes.
Mas isso aí é para vocês, e eu queria trazer a questão da solidão. É outra coisa que é muito colocada, sobretudo no século XXI, que é o fato de que antes as famílias eram muito próximas, eram muito juntas, É verdade. né? E acompanhavam os idosos até o fim de suas vidas. Hoje as pessoas elas se separam e muitas vezes os idosos ficam isolados em suas casas ou apartamentos. É muito grave essa questão da solidão para o idoso, Karine. Com certeza, né? A gente vê pessoas idosas sofrendo violência pelos os membros da família. Então, assim, são provedores, né, que criaram toda aquela família, e quando chega na velhice, você fica só. Então, cadê os filhos, cadê os netos? Né? Então, assim, é muito complicado. E aí a solidão a gente vê mesmo nessa fase da vida, na velhice. Então, as pessoas idosas, pelo que eu percebo na minha prática profissional, acabam participando de atividades externas, porque não tem apoio na família, então participam de grupos de convivência. Por que está crescendo esses grupos de convivência nas comunidades? Porque as pessoas idosas se sentem muito só em casa. Então, eles vão à igreja, eles vão para alguma atividade que faça com que eles saiam daquele momento ali de viver só, de uma solidão, para estar se socializando com outras pessoas. E a gente vê esse abandono familiar em relação à pessoa idosa. É muito latente. E no Estatuto do Idoso, logo no seu artigo 3º, se não me falha a memória, ele coloca logo a obrigação da família, primeiramente. Então, esse abandono é crime? Com certeza. É crime. Então, e se for denunciado, né? Então, hoje a gente tem uma delegacia especializada aqui na capital da pessoa idosa. Hoje a gente tem um Ministério Público, uma promotoria específica. Hoje a gente tem um juizado específico. Hoje a gente tem uma defensoria específica para a população idosa. Então, toda essa rede de proteção existe. A gente precisa ter coragem de denunciar, que não é fácil. Uma idosa denunciar o próprio filho por uma violência, isso é muito difícil. Mas a gente orienta para que as pessoas consigam denunciar essa violência, esse maus-trato, esse abandono. Ok. A gente agradece a participação de vocês. A gente agradece também a sua participação. O Opinião de hoje fica por aqui. A todos uma boa noite e até o próximo programa.